gravar. Mas tudo bem, Progress. tudo bem que a gente já viu isso, é só uma revisãozinha. Então, o compasso nada mais é do que esse espaço delimitado por duas barras. Então, isso aqui é um compasso, isso aqui é outro compasso, e as notas vão ser representadas dentro desse espaço, tá bom? Dentro do compasso. E o compasso pode ter várias durações, desde dois tempos até, teoricamente, durações infinitas, tá bom? Tudo certo até aí, pessoal? Alguma dúvida? Tranquilo? Está sem áudio. Tá sem áudio para todo mundo? Ou vocês conseguem ouvir? Todo mundo consegue ouvir? Sim. Tá. Então eu vou continuar. É, Pode haver compassos de um tempo? Pode, mas não faz muito sentido lógico o compasso ser de um tempo. É mais fácil se criar compassos maiores e abranger todos os tempos dentro dele, tá bom? Sobre as classificações dos compassos. Os compassos de dois tempos vão ser chamados de binários, tá bom? E geralmente a gente vai ter o primeiro tempo forte e o segundo tempo fraco. O que vai nos mostrar o que é o tempo forte ou o tempo fraco é esse símbolo aqui, tá bom? Esse símbolo aqui ele é chamado de acento. Ele literalmente acentua a nota para mostrar para a gente que aquela nota é mais forte. E, obviamente, a nota seguinte vai ser mais fraca. Então, em um compasso binário, por exemplo, vai ser tá, 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 como se a gente realmente ouvisse dois, dois, dois. Nota que o tempo de cada compasso, o pulso dele é sempre constante. Então, eu não poderia contar dois, ou dois, um, dois. Não. Sempre tem que haver a mesma duração de todo o pulso. Então, o um vai ter a mesma duração do 2 e no compasso ternário, por exemplo, que a gente vai ver também o 1, o 2 e o 3 vão ter a mesma duração, igual um relógio, pessoal. Cada segundo tem sempre a mesma duração, cada minuto tem sempre a mesma duração. É como se o nosso pulso de cada compasso fosse o nosso relógio particular. Então, como se isso aqui tivesse 2 segundos, isso aqui mais 2 segundos, isso aqui mais 2 segundos, tá bom? Sempre constante, nunca variável. Pode haver exceções à regra, mas isso é assunto para o futuro, tá bom? E quando houver exceções, isso vai ser representado e o compositor vai nos mostrar que existem essas exceções. Além do compasso binário, tem o ternário, que tem três tempos, o primeiro sendo forte e os dois seguintes fracos. Compasso ternário, pessoal, é o compasso geralmente usado para valsas, tá bom? Então, dois, três. Dois, três. Geralmente valsas são em três. Compassos binários, geralmente para marchas. Então, tanto marchas de caráter militar quanto marchas de carnaval sempre vão ser binários, porque dois, dois acompanha o ritmo dos nossos passos, tá bom? Da marcha das pessoas que estão andando. Então fica muito mais fácil de se cantar, se acompanhar a música enquanto anda, tá bom? Compasso quaternário. A maioria das músicas que a gente escuta na rádio, no TikTok, na TV, etc., sempre a maioria vai estar em compasso quaternário, como qualquer música, pessoal, que vocês escutarem, funk, sertanejo, a grande maioria vai ser em compasso quaternário. O compasso quaternário já vai ter um tempo forte, o primeiro. Vocês podem notar que todos dividem essa característica em comum. O primeiro tempo sempre sendo forte. O segundo fraco. O terceiro meso forte ou meio forte. E o quarto tempo também fraco. Então, dois, três, quatro. Dois, três, quatro. Também podem perceber, ó, que o compasso quaternário, ele é muito semelhante ao binário, ele é nada mais nada menos do que isso aqui, só que ao invés da gente agrupar de dois em dois, a gente agrupa de quatro em quatro. Se a gente eliminasse essa barra aqui do meio, se tornaria um compasso quaternário, tá bom? Compassos quinários e setenários. São compassos bem incomuns da gente ver na música, tá bom? Mas eles podem sim aparecer. É, limpar tudo. Podem sim aparecer, mas mais pra frente a gente dá uma olhada. Na aula passada eu mostrei uns exemplos, então quem quiser ver os exemplos,
vai estar lá na gravação, tá bom? É, Aqui ele fala que antigamente eram usados o binário, ternário e quaternário, não só antigamente, até hoje, tá bom, pessoal? Na música de concerto, música clássica, música erudita, se usa bastante o quinário e o setenário, mas na música popular, música comercial de rádio, a gente raramente vai encontrar algo diferente de binário, ternário e quaternário, tá bom? É, Sobre o valor dos compassos, o pulso sempre vai ser igual, mas a gente pode sim usar notas com durações diferentes, tá bom? Então, ó, vamos tomar, por exemplo, só um momento. Esse compasso aqui, ó. Esse compasso aqui, a gente tem essa nota aqui, que nesse caso pode valer 2, tá bom? Por exemplo, e essa daqui vale 2. Se esse compasso for quaternário, a gente precisa de quatro tempos dentro dele. Então, 2 mais 2, 4. Essa nota aqui, para quem lembra aí da nossa aula sobre ponto de aumento e ponto de diminuição, essa nota aqui vale 3. E essa vale 1, tá bom? Então, 3 mais 1, 4 também. Muito, 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 muito simples. Já, eita, esse compasso aqui, ó, esse vai ser um pouquinho mais complicado. Esse compasso aqui, a gente vai ter essa nota que vale meio, ou seja, meio, mais uma nota que vale meio, mais quatro notas aí que valem meio também. Meio, mais meio. E depois a gente vai ter oito notas que valem um quarto. Então aqui a gente vai ter que fazer uma continha, ó. Quatro notas que valem meio cada uma. Então meio mais meio mais meio mais meio, meio vezes quatro é igual a 2, tá bom? 2. E essas notas aqui que valem um quarto nesse caso, tá bom? Um quarto vezes 8 também é 2, né? Um quarto mais um quarto, meio. Um quarto mais um quarto, meio. Meio mais meio, um, que é a mesma coisa. Um, ou seja, é igual a 4. Então a gente percebeu aqui uma coisa muito importante, que é aquela equivalência que a gente tinha visto lá no essa daqui, tá bom? É, uma semibreve que faz duas mínimas, uma mínima que faz duas mínimas que faz duas coxias e assim por diante, tá bom, pessoal? Por que isso foi importante a gente perceber? E a gente tem duas cocheias. Duas cocheias é a mesma coisa que uma semínima. Então, tem o mesmo valor dessa notinha aqui, tá bom? Uma cabecinha com uma haste. Aqui também, no segundo tempo, a mesma coisa. Cabeça e uma haste. Aqui a mesma coisa, essas quatro aqui equivalem a duas cocheias, que equivalem a uma semínima. E próximo tempo também. Outra coisa legal da gente perceber nesse exemplo que o Oswaldo Lacerda nos dá é o seguinte: é, a gente vai lembrar um pouquinho do agrupamento das bandeirolas, a estrutura da nota, a grafia da nota. A gente lembra que ele falou desse agrupamento de bandeirolas, né? Quando tem várias notas sucedidas uma da outra, a gente não precisa escrever bandeirola por bandeirola. A gente liga todas elas para facilitar a grafia do compositor e para facilitar a leitura do músico, tá bom? É, Isso aqui, gente, não é por acaso também. A gente geralmente vai ligar sempre as bandeirolas de tempos em tempos. Então, por exemplo, a gente vai ligar todas as bandeirolas do primeiro tempo, todas as bandeirolas do segundo tempo, todas as bandeirolas do quarto tempo. Assim, o músico que estiver lendo, ele vai saber, todas essas notas fazem parte do primeiro tempo, todas essas notas fazem parte do segundo tempo. Que é como ele fez aqui, ó. Vamos ver se eu consigo fazer da forma incomum. Ó, da forma incomum seria o seguinte, ó. É,
ele escreveria si, dó, mas sem ligar as bandeirolas, ó. Ele escreveria dessa forma, tá vendo? Com a bandeirolinha separada. Só que no caso, o compositor ele já escreve, ó, com ela ligada. Se eu escrevo no software, o próprio software ele vai ligar automaticamente, porque isso facilita muito. Então, ó, já sei que essas notas aqui, elas são o primeiro tempo. Essas notas aqui são o segundo tempo. E, enfim, assim por diante. Essas notas aqui são o terceiro tempo, essas notas são o quarto tempo. É do que facilitar a leitura de quem está lendo, beleza? Próximo compasso que a gente também viu um pouco na última aula, mas é bom revisar porque é muito importante, que é a fórmula de compasso, né? Compasso simples e composto. A gente vai precisar desse conceito para entender a fórmula de compasso. Eu tinha falado lá no valor das notas, tinha notas de valor simples e notas de valor composto. Então, notas de valor simples são aquelas que são divisíveis por 2. E notas de valor composto são aquelas que são divisíveis por 3, tá bom? É, então, se a gente tomar isso por princípio, a gente já vai imaginar que se o compasso tem 3, 6, 9, 12 tempos e etc., ele vai ser composto. E o contrário também, se for 2, 4, 8, 16, ele vai ser simples, tá bom? Tudo bem até aí? Alguma dúvida, gente? Bom, então vamos continuar. Vamos entender agora unidade de tempo, tá bom? Lembra que eu falei para vocês que cada compasso tem um determinado valor, tá bom? Então, por exemplo, esse aqui tem 4 tempos, 1, 2, 3, 4, e esses tempos podem ser ocupados por notas de valores diferentes, tá bom? Tendo o máximo 4, porque a compasso possui 4 tempos, então o nosso teto de tempo para a gente alcançar são 4 tempos, não pode exceder, e também não pode faltar, o compasso não pode ter 3 tempos, eu não poderia ter uma nota dessa e uma dessa, tadinha assim, isso aqui é igual a 3, então também está errado. Sobre unidade de tempo. A unidade de tempo nada mais é do que a nota que representa quanto vale um naquele compasso. Então, esse compasso aqui, ó, ele tem 4 tempos. Se essa daqui vale 2, essa daqui vale 2, a gente já sabe que metade dela é um. Então, nossa unidade de tempo, nesse caso, é a semínima. Então, essa nota aqui, ó. A gente pode ver aqui no segundo compasso que ele tem um, 2, 3 tempos na mínima pontuada e depois o quarto tempo na semínima. Ou seja, essa semínima vale um. Ela vale um tempo. Ela é o quarto tempo do compasso, né? Mas ela vale um tempo. Aqui já foi preenchido 3 tempos. E aqui o último tempo precisa ser preenchido por uma dessa, outras colcheias, ou 4 semicolcheias e assim por diante, tá bom? Então, unidade de tempo nada mais é do que a nota que vale um naquele compasso. Pode ser a mínima, pode ser a semínima, pode ser a colcheia. Geralmente, na música popular, a gente vai ver muito a unidade de tempo sendo a semínima, principalmente, é a mais comum de aparecer, tá bom? É, A unidade de tempo de compasso simples e composto eu vou explicar mais para frente, porque da forma que o livro introduz isso aqui vai ficar ainda mais complexo. É mais fácil a gente partir da lógica que múltiplos de 3 são compostos e múltiplos de 2 são simples. É muito mais fácil decorar isso do que decorar todas as regras e exceções que o livro nos dá, tá bom? Então, vamos lá. Fórmula de compasso, um dos tópicos mais importantes. A fórmula de compasso nada mais é do que esse númerozinho aqui, ó, um embaixo, um em cima. Não é uma fração, tá, gente? Parece uma fração, mas não é uma fração. Um embaixo, um em cima. Ele vai nos dizer duas coisas principais. Quantos tempos tem em cada compasso e qual nota vale um. Então, como eu tinha falado na última aula, para saber qual nota vale um, a gente precisa decorar a linha aqui, tá bom? Uma das poucas coisas que eu vou pedir para vocês decorarem.
Por quê? Essa tabelinha nos mostra, os números aqui não são o valor da nota, tá? São representativos para cada nota. Essa tabelinha nos mostra qual número representa cada nota em relação à fórmula de compasso. Então, o número de baixo nos diz qual nota vale 1. E o número de cima nos diz quantas delas tem em cada compasso, beleza? Então, nesse caso aqui, 2 por 4, 4. É essa nota aqui, ó. 4, 4, tá bom? Essa é mínima, essa nota aqui. E 2 quer dizer que dentro de cada compasso, ou seja, dentro de cada espaço é, delimitado por essas duas barras, eu sempre vou precisar ter duas dessas, tá bom? Duas dessas aqui, ou equivalentes. Ó. Vou mostrar um exemplo para vocês. Então, por exemplo, aqui, 2 por 4. Esse 4 aqui ó, é um 2 por 4. Então, eu posso ter duas dessas. Uma, duas. Duas dessas. Eu poderia também ter quatro dessas, tá bom? Porque essa daqui vale metade do seu valor. Então, eu posso ter quatro delas. Ou poderia fazer uma combinação. Duas dessas e uma dessas. Poderia também. Desde que a soma sempre seja duas semínimas. Então, ó, essas duas notas aqui, ó, se a gente soma as duas, a gente tem um tempo. Se a gente soma mais um tempo, temos dois tempos. Então, dois tempos de semínima, chegamos ao valor final do compasso. Então, nosso compasso está certo. Poderiam ser semicolcheias, poderiam ser fusas, poderia ser uma mínima. A única que a gente não poderia usar nesse caso, gente, é a nossa semibreve, tá bom? Porque a semibreve, nesse caso, ela teria quatro tempos. Nosso compasso só pode ter dois tempos dentro de cada um. Tá dando para entender, pessoal? Alguma dúvida? Por enquanto está bem claro. Eu estou tentando ir bem devagar porque são dos tópicos mais maçantes e mais matemáticos da música. Então, é uma das partes menos artísticas e mais exatas. Então, se alguém tiver alguma dúvida, pode me parar, sem problema. A gente parece e depois tem. Vamos dar uma olhada no segundo exemplo que o livro nos dá. Um 9 por 8. Quem é o 8? O 8 aqui, no caso, é a colcheia. Então, a colcheia é a nossa nota que vale 1, nesse caso aqui. E quantas colcheias vão ter dentro desse compasso? 9. Bom, esse compasso aqui é 9 por 8. A gente sabe que tem 9, 9 é múltiplo de 3, então automaticamente a gente já vai imaginar que ele é um compasso composto. Tá bom? Mais para frente a gente vai entender como funciona a representação e como a gente vai pensar e sentir o pulso do compasso composto. Vai ser bem diferente do compasso simples, tá bom? O livro vai nos explicar uma forma bem complexa da gente entender compasso simples e composto. Então eu vou pular essa parte. Então eu vou pular essa parte e depois a gente vem para cá, tá bom? É, é isso sobre os compassos, tá bom? É, Simples e composto é muito simples se a gente pensar do princípio de que o número de cima é quantos tempos tem em cada compasso e o número de baixo é qual nota vale 1. Se a gente pensar nesse princípio, não tem como errar, tá bom? E como eu vou saber qual nota vale 1? Sempre volto nessa tabelinha aqui, o item 38 do capítulo 8, tá bom? É uma das partes mais importantes aí do nosso aprendizado de música. A fórmula de compasso, tudo isso, pessoal, tem a ver com a grandeza que a gente estudou lá na primeira aula, que é sobre a duração da música, a duração do som e a duração do silêncio também. É muito importante a gente entender. Isso faz parte do estudo da música, e isso vai ser imprescindível para a gente conseguir exercitar as músicas que a gente gosta da melhor maneira possível.
Então vamos entender um pouquinho mais dos compassos, tanto simples como... Então vamos lá. Um compasso 4x4, todo mundo consegue ver a tela, dá para ver tranquilo. Então, tá bom. Um compasso 4x4, uma coisa que eu erro. Compasso 4x4, pessoal, então ele vai ter, é, por unidade de tempo, a nossa semínima, tá bom? Essa notinha aqui, ó. Essa notinha aqui, ela se chama semínima, tá bom? Então, eu preciso de quatro delas ou notas equivalentes a ela dentro de cada compasso. Então, para aí, eu posso pensar que são quatro semínimas. Eu posso pensar que são oito semicolcheias. Eu posso... Oito colcheias, perdão. Eu posso pensar que são 16 semicolcheias. E assim por diante, tá bom? É, sempre a equivalência das notas que a gente viu lá no capítulo. Um compasso 3x4. A mesma coisa, o valor também, ó, tem o mesmo número embaixo. Então, a unidade de tempo também é a semínima, essa nota aqui. E agora, ao invés da gente ter quatro, a gente vai ter três dentro de cada compasso. Então, uma, duas. Alguma dúvida? Tranquilo até aí? Compasso 2x4, compasso binário. A história também vai ser igual a nossa. E também precisa de duas delas. Então, pode ser uma semínima, pode ser uma cheia, pode ser uma semínima e uma cocheia e duas cocheias, ou quatro cocheias. Sempre por equivalência, tá bom, gente? Então, ó, nesse caso aqui, eu preenchi o meu compasso. 4x4 eu precisava de 400, então... Então, ó, essas duas notas aqui, se eu somar as duas, vale um. Se eu somar essas duas aqui, também vale um. Se eu somar essas duas, vale um. Se eu somar essas aqui, vale um. Então, um, essas duas aqui, mais um, essas duas aqui, mais um, essas duas aqui, e mais um, que é essa última aqui, ou seja, eu tenho 400 no compasso. Essa daqui, por exemplo, cada uma dessas também vale um. Então, um mais um é igual a 3. A gente precisa de 3, a gente tem 3. Aqui é a mesma coisa. Eu preciso de duas semicolcheias. Então, essa daqui vale um. Cada uma dessas aqui, ó, vale um quarto. Então, um... Cadê a barra? Um... Oh, meu Deus, cadê a barra? Um quarto vezes 4. Tá bom? Porque são quatro notinhas aqui. Uma, duas, três, quatro semicolcheias. Um quarto vezes 4. 4 também é um, ou seja, eu somei o compasso inteiro. Um mais um quarto vezes 4 é igual a 2, tá bom? Agora vamos ver um pouquinho dos compassos compostos. Vocês podem perceber que esses dois são ambos múltiplos de 3. Então aqui a vida começa a ficar um pouquinho mais chata. Vou fazer no sino de baixo, porque esse aqui está um espaçamento que eu acabei ficado de entender. Então vamos ver um 3, 3 por 8. Então, compassos compostos. Agora, a nota que vale 1 não é mais a semínima, é a colcheia, tá bom? Por quê? Vamos ver aqui o nosso lacerda. Ó.
Volta na tabelinha. 3 por 8. Quem representa o 8 é a cocheia. Então, a cocheia, nesse caso, vale 1. No 3 por 8 vale 1. No 6 por 8 também vale 1. E assim por diante. Por diante. Se for um 2 por 8, qualquer compasso que tiver o 8 embaixo, a nota que vale 1 é a cocheia. Então, cocheia. Essa nota aqui. Uma bolinha pintadinha com uma haste e uma bandeirola. Eu coloco aqui automaticamente preenche com 3 cocheias no meu compasso. Então, ó, da forma, 3 cocheias. Quais você poderia escrever? Agora sempre vão ser múltiplos de 3. Poderiam ser 6 décimos, 6 décimos. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Porque 2 décimos é igual a uma dessa, mais 2 décimos é igual a uma dessa, mais 2 décimos é igual a uma dessa. Então, 3 cocheias no compasso. Eu poderia colocar uma dessa aqui? Não, porque essa daqui vale o dobro da cocheia. Então, faltaria uma cocheia. Se eu quisesse colocar uma semínima nesse compasso, teria que colocar uma semínima e depois outra colcheia, dessa forma. Ou uma semínima e depois duas semicolcheias. Ou uma semínima e quatro fusos, tá bom? Uma semínima e quatro fusos. E assim por diante. Eu poderia colocar essa nota aqui, de jeito nenhum poderia ser inserida nesse compasso, porque ela vale 4 dessas. E daqui a pouco pode ser 3 dessas. Então a gente já excedeu o valor total do compasso. Então não é permitido colocar uma mínima. E uma semibreve nem se fala. Ela valeria 8 vezes esse valor, então não tem como. Qual nota seria o valor total do compasso? A coxinha vale 1, mas qual nota sozinha, sem mais nenhuma, preenche o valor total do compasso? Em compasso composto, não vai ter uma nota de valor simples que faça esse papel. Todas as notas de compasso composto vão ter que ter uma nota também de valor composto para preencher o compasso inteiro. Então, nesse caso, vai ser a nota semínima pontuada. O que é semínima pontuada? A semínima sem ponto vale duas colcheias. Se a gente adicionar um ponto, a gente adiciona metade do valor da nota que foi pontuada. Então, se a semínima vale duas colcheias, se a gente adicionar um ponto, a gente adiciona metade dela, ou seja, metade, três colcheias. Caso a compasso tenha três colcheias, então a semínima pontuada é a nota que consegue preencher o compasso inteiro, no caso do 3 por 8. 3 por 8, por exemplo, seria o dobro. Então, seria duas mínimas pontuadas para preencher um compasso inteiro. E assim por diante. Equivalentes a 6 colcheias, então poderiam ser 12 semicolcheias, poderiam ser 24 fugas e assim por diante. Tá bom? Ou a gente pode fazer uma combinação. O primeiro tempo sendo uma colcheia, o segundo e o terceiro tempo uma semínima. As combinações são quase infinitas, desde que a gente siga a regra de que não pode nem sobrar, nem faltar, nem fechar o compasso, tá bom? Alguma dúvida? Tá claro por enquanto. Esse é uma das partes mais chatas e maçantes da música, tá bom, pessoal? É a parte bem matemática, zona pura. Então, se alguém aí tiver alguma dúvida, é um pouco complexo de início. Eu vou passar alguns exercícios para todo mundo para a gente deixar isso o mais chato possível. E vocês vão ver que daqui a um tempo isso vai ser natural, tá bom? A gente não vai precisar ficar se matando de ver regrinha, porque vocês vão tocar músicas que têm essas características, que tem um 4x4, que tem um 3x4, que tem um 6x8. Então isso vai se automatizando. Então, se alguém tiver alguma dúvida, pode me perguntar, beleza? Como o Zoom vai me cortar, eu vou fazer o seguinte: eu vou encerrar, dar alguns minutinhos e daí eu volto e a gente entra na parte de andamento, pode ser? Aí eu mando um novo link para vocês aí, para quem não conseguir entrar, e a gente continua a nossa aula, tá bom? Como a gente começou em torno de umas 7h10, vamos até umas 8, vou pensar os 50 minutos.
beleza? A parte de andamento é muito mais fácil que a parte de fórmula de compassos, muito mais fácil. A parte de fórmula de compassos é a parte mais chata, mas é sim uma das mais importantes para a gente conseguir tocar, beleza? Alguma dúvida? Por enquanto, tudo bem. Todo mundo está conseguindo entender tranquilamente, é claro. Aí eu vou encerrar aqui e eu já volto para o Zoom não cortar o nosso assunto no meio do raciocínio, tá bom?